Fala galera, bem-vindos a este vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês, a partir de agora, 7 videoaulas sobre a disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Eu sou professor do Instituto Federal da Bahia, campus da Conquista, e ao longo agora do primeiro semestre de 2024 eu vou estar ministrando essa disciplina lá para os alunos lá do curso de Bacharelado de Sistema da Informação. Então eu pensei, vou fazer os vídeos para que a galera possa tá acompanhando algo que tenha alguma dúvida em sala, não entendeu? E aí eu tive a ideia de colocar algumas ferramentas dentro dessas aulas, digamos assim. Tá certo? Nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar falando desses recursos. E no próximo a gente entra de fato no cálculo diferencial. Então o primeiro recurso, como eu falei, são as videoaulas. Então eu vou estar gravando aí as videoaulas sobre a teoria. Caso a pessoa tenha alguma dúvida, pode retornar e assistir novamente alguma parte que tenha ficado menos entendida. Segundo recurso, e esse é o que eu acho fantástico, é o Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook ele funciona como uma espécie de livro, é esse ambiente que você está vendo aqui, só que ele tem a possibilidade de você colocar códigos dentro dele. Então isso torna ele um livro interativo. Quer dizer, você pode interagir com ele. De que forma? Vamos imaginar um livro comum. Você tem lá um PDF, lá tem um gráfico, tem uma função e tem um gráfico dessa função. O que acontece? Muitas vezes você queria pensar, se eu modificasse alguma coisinha ali naquela função, o que modificaria aqui no gráfico? Você não tem como fazer isso. Aí você vai ter que fazer isso na mão, recorrer a uma calculadora, a um computador, a um GeoGebra, por exemplo. A gente vai estar utilizando aqui em alguns momentos o GeoGebra, para estar fazendo esse cálculo externamente. Só que o Jupyter Notebook ele te possibilita estar fazendo tudo isso neste ambiente aqui. É como se fosse um aplicativozão completo, um programão completo. Tem praticamente de tudo aqui. E hoje em dia, com o GPT aí, quando você tem uma duvidazinha, só você fazer umas perguntinhas lá para ele que ele dá uma ajuda. Claro que a gente não vai ficar usando muito o GPT aqui, tá certo? Mas, assim, tem essa vantagem. Hoje em dia, o GPT é um auxiliar de programação, ele vai estar nos auxiliando em alguns momentos aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho um código que ele pega uma função, 2x mais 1, e passa em pontos de uma lista. 2.5, 2.7, 2.9, 2.99, 2.999. E aí, cada vez que ele passa, ele vai calculando a imagem, vai multiplicando esses valores por 2, somando 1. Isso aí a gente vai falar durante a aula. O legal aqui é que quando eu apertar essa tecla Run aqui, selecionando essa célula, que é a célula de código, o que vai acontecer? Vai ter uma saída aqui, que são os valores da função aplicados aqui. Então, algo que a gente levaria um tempinho para fazer na calculadora, a gente vai falar dela daqui a pouco, vou também estar lançando mão de uma calculadorazinha virtual aqui, porque é um instrumento que você vai usar aí, principalmente na hora das provas, Mas aqui você tem uma calculadora rápida, digamos assim. Você colocou ali a linha de comando, botou ali os dados, deu um clique e saiu o resultado. Esse Jupyter Notebook faz parte do pacote Anaconda. Eu tenho uma playlist no meu canal que se chama Python com Jupyter Notebook. Aqui eu falo, tem uma cacetada de vídeos, 164 vídeos, está quase, digamos assim, terminando essa primeira parte. Eu acho que tem mais uns 5 ou 6 vídeos, então vai ser uns 170 vídeos. Tem muita coisa sobre o Jupyter aqui, certo? Mas, em especial, os primeiros vídeos onde fala como baixar o Jupyter, como instalar e rodar o seu primeiro códigozinho. Eu já vou dar, claro, o material pronto, então se você tiver ele instalado, basta você ir lá no meu GitHub, baixar esse material, depois eu vou estar falando disso aí, e rodar, fazer a leitura e rodando os códigos, fazendo suas implementações também. Existe um outro aplicativo, que é o Colab, que ele substitui o Jupyter Notebook. Em que sentido? Vamos supor que você tem uma máquina que seja fraca, um computador fraco, e aí você, tentei rodar lá o Jupyter Notebook e não ficou muito legal, ficou travando demais, um computador mais simples. Você pode, inclusive, rodar este material aqui a partir do seu celular, tá certo? Para isso você vai precisar do Google Colab, que é uma alternativa ao Jupyter Notebook. Então, vou botar aqui, Colab. Quando você digita aqui no Google, ele vai vir aqui, bem-vindo ao Colaboratory, Welcome to Collaborate. Então você vai clicar aqui. Quando ele abrir essa primeira tela aqui, você vai escolher aqui GitHub. GitHub, para quem não conhece, é uma plataforma de hospedagem de código-fonte. Então, assim, programadores de todo mundo utiliza ela.
E quando você posta lá Jupyter Notebooks, você consegue fazer uma interligação desses Jupyter Notebooks com o Google Colab, ou seja, do GitHub com o Colab. Então, quando você clica aqui de GitHub, você vem nessa primeira parte aqui e bota assim, ó, Prof. Alan Ifba. Quando dá Enter aqui, ó, ele vai aqui abrir um repositório de cálculo diferencial integral, que é o primeiro, mas ele vai cair nesses repositórios aqui. Você escolhe o adequado, no meu caso aqui, cálculo diferencial. Né? Então aqui eu tenho esse capítulo 00, revisão de funções, né? Não é ele aqui é só um capítulo, está aqui com um link de outros materiais, né? Porque inicialmente quando a gente estuda cálculo é interessante você estar por dentro de funções, tá certo? Aqui, ó, capítulo 001, limites. É o mesmo aqui, ó. Certo? Então, quando eu clicar aqui, eu vou abrir um material em aspecto levemente diferente a esse, mas que na verdade é o mesmo material, né? Porque a formatação minha foi feita aqui no Jupyter. Então, quando você joga lá no Colab, algumas coisas não ficam entendidas muito bem. Eu poderia já fazer todo direto aqui no Colab. Né? Eu prefiro o Jupyter porque eu tenho um computador um pouquinho mais rápido, então ele roda, né, relativamente mais rápido do que no Colab. Certo? Mas o Colab ele é muito mais potente, ele tem muito mais recursos, né? Muito mais opções do que o Jupyter Notebook, eu acredito. Mas né, há uma compatibilidade muito boa entre eles. Então, tudo aqui, ó. Certo? Do mesmo jeitinho que está lá, aqui as duas tabelas, né, que nós temos, né? Tem aqui o código, ó, se você quiser executar o código, ele já está aqui executado, porque eu já postei lá no meu GitHub executado, porque aí você já faz a leitura, se não quiser executar nada, você já vai só lendo e acompanhando. Para executar, você clica aqui, ó. Nesse botãozinho aqui ele vai dizer que pode ser que solicite algum dado seu, para você tomar cuidado, né? Então assim, tenha cuidado, pode executar alguma coisa no seu computador, não é o caso dos meus arquivos, né? Os códigos aqui estão todos aqui, você está vendo, são bem simples, né? Então executar assim mesmo. Aqui ele demora um pouquinho nessa primeira execução, que ele está conectando, né? Então uma vez que ele terminar essa primeira execução, ó, aparece um Vzinho aqui, ó. Pronto, foi executado. Aí vai ter essa saída aqui. A saída já estava aqui. Tá certo? A saída já estava aqui. Certo? Mas foi sobreposta por essa nova. Então, você tem mais esse recurso aí que você pode estar lançando mão. Né? Eu explico ele também, tá certo? Aqui no curso, né, Python, né, com Jupyter Notebook. Olha, ambiente de programação Google Colab. Então, eu falo um pouquinho sobre o Google Colab, então dê uma assistidazinha. Se quiser, pergunta aí nos comentários que eu boto o link. Né? Faz a pergunta, eu boto um link mais adequado para você não ter que ver toda a playlist. Afinal, provavelmente você chegou aqui para ver cálculo 1, tá certo? Então, nesse caso aqui, gente, voltando aqui, então, nós vamos estar fazendo toda a nossa disciplina neste ambiente aqui. Em alguns momentos, né, quando tiver cálculos à mão, eu gosto muito de utilizar o quadro. Né? Então ali tem, eu não sei se dá para ver atrás aqui de mim, deixa eu ver. Não, não está dando para aparecer, mas eu posso aparecer aqui, ó. Então, aí em alguns momentos eu estou utilizando o quadro aqui, fazendo algumas continhas à mão, tá certo? Para facilitar o entendimento, afinal, né, nós vamos fazer provas em sala, né? Então aí a gente precisa entender como fazer esses cálculos na mão. O Jupyter vai nos ajudar a entender as coisas um pouco melhor, né? Vai dar uma didática melhor às aulas, mas a gente vai estar fazendo provas manuais, pelo menos boa parte delas, certo? Então aqui tem o quadro e temos também aqui uma calculadorazinha, porque em alguns momentos eu vou estar fazendo, mostrando para vocês como utilizar esse recurso, que vai ser um recurso que nós vamos ter disponível aí durante as aulas, calculadora científica. Né? Então se você não tem uma, providencie que a gente vai estar lançando mão desse recurso aí também. Beleza? Então é isso aí, esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Não falei de cálculo, viu? Me desculpem, né, quem estava esperando aí, mas falei dos recursos, que eu considero muito importantes. Mas cada um desses recursos a gente vai, ao longo do processo, falando, né, sobre cada um deles. Tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem assistindo às aulas. Até a próxima.